nós estarmos mais uma vez em um culto maravilhoso. Deus se dignar a nos manifestar a presença dele. Não há nada melhor do que isso. Aleluia. E queria meditar com os irmãos nesta manhã a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 21 em diante. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 21. Aleluia. Aleluia. Senhor, tu tens liberdade no nosso meio, Deus. Aleluia. Faça, Senhor, aquilo que tu bem entenderes, em nome de Jesus. Manifesta a tua graça, revela a tua presença. Aleluia, Que isso tudo Deus. possa ocorrer segundo o teu querer e a tua vontade, em nome de Jesus. Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 21. Amém? Amém. Glória a Deus. Está escrito assim: quem tem meus mandamentos e os observa é o que me ama. E quem me ama será amado por meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não o Iscariote, lhe diz: Senhor, por que te manifestará a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e a ele viremos, e nele estabeleceremos morada. Quem não me ama, não guarda minhas palavras. E minha palavra não é minha, mas do Pai que me enviou. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Ó Senhor, nós te bendizemos nesta manhã. Sim, Pai. Obrigado porque o Senhor nos dá a graça de sentirmos a tua presença, de sabermos que nós não estamos aqui sozinhos, que as palavras, os louvores que nós estamos proclamando aqui, os testemunhos, não são simples palavras, mas são demonstrações de Espírito e de poder. E eu quero, meu Pai, te pedir em nome de Jesus, que isso possa continuar se manifestando ao longo de todo o restante do nosso culto. Que a tua graça, Pai, possa transbordar sobre as nossas vidas em nome de Jesus. E o nome do Senhor seja glorificado. E que em nome de Jesus, que esta palavra que será proclamada não seja simplesmente minha, mas seja o Senhor conosco em nome de Jesus, anunciando os teus mistérios e a tua glória em nome de Jesus sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Poder sentar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Tu és fiel, Pai. Glorificado seja o teu santo nome, Pai. Meus irmãos, como eu disse no domingo passado, lembra que eu fiz uma oração no domingo passado, eu falei para Deus, aqueles que estavam aqui devem se lembrar, eu lembro disso: Deus, que o Senhor possa fazer do culto aquilo que tu bem entenderes, que o Senhor possa dirigir o culto, coordenar o culto, fazer aquilo que o Senhor quiser. E irmão Carlos estava aqui, a gente sentiu tanta presença de Deus, né, irmão Carlos, que não foi possível nem pregar. Então, em nome de Jesus, que nós possamos ter liberdade. Se Deus, os irmãos sentirem a presença de Deus, quiserem glorificar, e se Deus quiser cancelar a pregação mais uma vez, seja feita a vontade dele. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Evangelho de João, meus irmãos, um livro maravilhoso, um livro tremendo e que nos mostra muito do amor, do carinho, de todo aquilo que Jesus tinha e esperava para nós. É interessante que aqui no Evangelho de João, diferente dos demais, nós vemos passagens inteiras que nos relatam aquilo que Jesus dizia. Daí tem muita coisa a nos ensinar. Mas aqui especificamente no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21, o Senhor Jesus, ele está dizendo sobre uma classe, um tipo, um grupo específico de pessoas. Ele estava falando no caso de um tipo de pessoa que faziam coisas específicas e que essas pessoas que fizerem essas coisas específicas, elas terão alguns privilégios, digamos assim, ou receberão coisas diferentes de Deus. Aleluia! O Senhor Jesus aqui, ele está, entre aspas, elogiando, louvando o comportamento de algumas pessoas. Ele está dizendo aqui que essas pessoas serão recompensadas pelo Pai. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Primeira parte do versículo 21. Quem tem meus mandamentos? O Senhor Jesus aqui está dizendo, meus irmãos, que nós precisamos ter os mandamentos dele. Glória a Deus! Glória a Deus! Nós precisamos ter os mandamentos do nosso Pai, do Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Amém! Glória a Deus! E aonde estão, ou quais são os mandamentos do nosso Senhor, meus irmãos? Eles estão aqui. Aqui, as Escrituras Sagradas, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo no Antigo Testamento.
Aqui está, pois, a nossa regra de fé e de prática, que nós devemos ter em nome de Jesus, que nós devemos conhecer, que nós devemos entender, como nos diz os Salmos também, inclusive, meditar dia e noite nas Escrituras Sagradas em nome de Jesus. Para quê? Para nós sabermos, meus irmãos, em nome de Jesus, quem nos criou, por que Ele nos criou, por que nós estamos aqui, qual é o nosso propósito, qual é o nosso objetivo, o que nós devemos fazer, o que Ele espera de nós. Para nós nos protegermos também. Por quê? Porque existem muitos falsos profetas pelo mundo. Porque existem muitos falsos mestres pelo mundo. Quantos mercenários, quantos ladrões, quantos homens que têm usurpado da noiva de Cristo, feito muitas coisas que não deveriam, e muitas pessoas não sabem que estão presas em uma mentira, presas em coisas que não estão nas Escrituras Sagradas. Por quê? Porque eles perecem, porque eles faltam conhecimento. Como nos diz Oséias, o meu povo perece porque falta conhecimento. Glória a Deus, verdade. E o Senhor Jesus aqui ele diz que nós precisamos ter os mandamentos dele. E a palavra do Senhor nos diz, meus irmãos, isso é algo tão sério, que o apóstolo Paulo chega a nos dizer que se alguém, mesmo eu, ele dizendo, ou o anjo do céu vier e vos disser uma outra doutrina, um outro mandamento, que não está de acordo com a doutrina que vos foi ensinada, que seja anátema, seja maldição. Se um dia eu, ou qualquer pessoa falar alguma coisa para vós, que não está de acordo com as Escrituras Sagradas, seja maldição em nome de Jesus. Nós não podemos aceitar nada que esteja fora do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Não importa quem seja, não importa o nível de autoridade, o nível de eloquência, o nível de influência, não importa, por mais persuasivo que seja, não podemos aceitar nada que esteja fora do Evangelho. Por quê? Porque nós estamos caminhando rumo para o céu. Se nós nos desviarmos para a direita ou para a esquerda, nós não vamos conseguir chegar. Verdade, Pai. Por isso, em nome de Jesus, fiai-vos nas Escrituras Sagradas. É interessante que o apóstolo Paulo, certa feita, ele estava pregando na igreja de Bereia, como os irmãos devem conhecer, e aqueles irmãos, eles ouviam tudo que o apóstolo Paulo falava. Mas depois que ele pregava e anunciava todas aquelas coisas, os irmãos, eles iam nas Escrituras conferir se aquilo que o apóstolo Paulo estava falando estava de acordo com as Escrituras Sagradas que eles tinham na época. Eles não aceitavam, nem se submetiam a qualquer coisa, porque eles entendiam a seriedade daquilo que está acontecendo aqui. Glória a Deus. Nós não estamos tratando aqui sobre bens materiais, sobre carro, sobre família, sobre coisas deste mundo. Nós estamos tratando aqui sobre o nosso destino eterno. Aonde nós vamos passar a eternidade em nome de Jesus. Isso deve ser a coisa mais importante da vida de cada um de nós. Por isso, em nome de Jesus, conheçamos e corramos atrás de conhecer os mandamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos conhecer as Escrituras Sagradas, porque aquele que não conhece as Escrituras Sagradas, ele é levado por todo o vento de doutrina. Aonde quer que mandarem ele ir, ele vai, porque ele não tem base, não tem fundamento, ele não está firmado nas Escrituras Sagradas, que estão uma rocha inabalável. Quantos tentaram destruir esta palavra ao longo dos séculos, tentaram desmerecê-la, tentaram falar que era uma mentira, mas até hoje ela está aqui, o livro mais lindo do mundo. O livro que mais mudou a vida das pessoas, ele é este que nós temos à nossa disposição hoje. Existem lugares, meus irmãos, no qual as pessoas elas desejam ter um pedacinho das Escrituras Sagradas, não sabiam disso. Há lugares nos quais a perseguição contra o Evangelho é tão grande que eles contrabandeiam uma página das Escrituras Sagradas. Eles guardam como o bem mais precioso da vida deles para eles poderem ter com eles. Em alguns lugares eles decoram as Escrituras Sagradas, porque se pegarem eles com a Bíblia Sagrada, com uma página da Bíblia Sagrada, eles vão ser mortos. Mas eles amam a palavra do Senhor, eles decoram a palavra do Senhor, eles contrabandeiam a Bíblia Sagrada, porque eles não podem ter acesso a essa palavra. Mas eles fazem tudo isso porque eles sabem que essa palavra é luz para o nosso caminho e vida para as nossas almas. Glória a Deus. Mas o Senhor Jesus continua, porque não basta nós simplesmente termos os mandamentos. Ele diz assim: quem tem meus mandamentos e os observa. O Senhor Jesus ele está dizendo aqui, ele continua dizendo, que nós precisamos ter duas coisas. Ter os mandamentos dele, mas observar também a cada um dos seus mandamentos. O Senhor Jesus está falando aqui sobre obediência, sobre viver a sua palavra,
sobre praticar o seu evangelho, sobre imitá-lo, sobre fazer o que ele fez, falar como ele falou em nome de Jesus, sobre viver como ele viveu em nome de Jesus. É isso que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Porque, meus irmãos, em nome de Jesus, se nós sabemos os mandamentos de Deus, nós sabemos qual que é o fim daqueles que obedecem a Cristo, e nós não observamos, nós estamos sendo hipócritas, e estamos talvez até desacreditando para com a palavra do Senhor. Porque nós sabemos que nós só vamos para o céu se nós observarmos esses mandamentos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tu és fiel. Então aqui o Senhor Jesus ele está dizendo que nós precisamos obedecer. Nós precisamos ser fiéis. Nós precisamos ser firmes em nome de Jesus. Nós precisamos em nome de Jesus vencer a mentira, vencer a inveja, vencer o ódio, vencer a prostituição, vencer a masturbação em nome de Jesus, vencer as coisas deste mundo. Nós precisamos ser homens e mulheres santos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É como a Sheila dizia, aquele que crer e for batizado será salvo. Então nós precisamos crer, nós precisamos ser batizados, como Jesus disse, nós precisamos nascer de novo, nós precisamos em nome de Jesus vencer os nossos pecados, lutar contra Satanás, em nome de Jesus proclamar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Quantas coisas Ele nos pede, quantas coisas hoje nós talvez falhemos e não estejamos vivendo conforme Ele gostaria que nós estivéssemos vivendo. Eu me lembro da primeira pregação que eu trouxe aqui, na qual eu falei que nós precisamos servir a Deus com o nosso melhor. E que na maioria das vezes, digo isso até de mim mesmo, que nós olhamos para dentro de nós sabemos que não estamos servindo a Deus da melhor maneira possível. Nós sabemos que alguma coisinha, nós sabemos que algum pecado, alguma coisa que nós estamos fazendo que desagrada a Deus. E aqui o Senhor Jesus está dizendo que nós precisamos observar os mandamentos dele. Nós precisamos servi-lo em nome de Jesus com o nosso melhor. Dia após dia, em todos os dias das nossas vidas aconteça o que acontecer em nome de Jesus. Glória a Deus. Hoje é o dia da salvação por excelência. Hoje é o dia de nós obedecermos a Deus em nome de Jesus. Porque, meus irmãos, se Ele nos pediu alguma coisa nas Escrituras Sagradas, é interessante isso que, às vezes, nós resistimos em obedecer a Deus. Nós resistimos em fazer a sua vontade dele, achamos que é pesado, achamos que é difícil, achamos que é dificultoso, achamos que vai ser algo impossível de nós fazermos. Mas é interessante que talvez boa parte de vocês saibam, mas depois que a gente obedece, que já está no tempo caminhando, acho que talvez todas as pessoas pensem a mesma coisa. A gente para e pensa assim, rapaz, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não obedeci a Deus antes? Por que eu não me entreguei a Ele antes? Por que eu não perdoei Ele antes? Por que eu não amei antes? Por que eu não parei de mentir antes? Por que eu não obedeci logo? Porque é tão bom obedecer a Deus. Nós obedecemos a Deus. Nós vemos que o fardo que nós estávamos carregando, o fardo do diabo, é pesado, é sujo. Só nos faz mal. E quando nós obedecemos a Deus, aquele fardo do diabo é retirado das nossas costas. E nós passamos a levar um fardo que é leve, um jugo que é suave. E aí nós que estamos prostrados no chão, mortos, nós passamos a pular de alegria em nome de Jesus, porque agora nós estamos cheios da presença do Deus bendito em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Por isso o Senhor Jesus aqui ele louva aqueles que têm os seus mandamentos. E aqueles que observam os seus mandamentos em nome de Jesus. É um grupo seleto de pessoas. É um grupo específico de pessoas que têm se disposto, mesmo que até o sangue, mesmo que precisem morrer, mas elas não vão abrir mão do Evangelho do nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus. É como aquele vídeo que eu mandei para os irmãos no grupo, acho que na sexta-feira, lá na Nigéria. 7.000 pessoas só esse ano morreram simplesmente por amarem ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eles permaneceram fiéis, mesmo sob morte, mesmo sob tortura, mesmo sob humilhação, mesmo sob privação de alimento, mesmo sob nudez, mesmo sob abuso sexual, mesmo sobre todas essas coisas, eles permaneceram fiéis. Eles escolheram resistir até o sangue em nome de Jesus, por amor ao nome dele, em nome de Jesus, e porque eles sabem, meus irmãos, que se eles obedecerem em nome de Jesus, eles podem até perder a sua vida neste mundo, mas quando eles abrirem os olhos mais uma vez, eles estarão no céu para todos sempre com o nosso Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E o Senhor Jesus diz aqui: quem tem meus mandamentos e os observa é que me ama. Amém. Glória a Deus. Aleluia.
Glória a Deus. Glória, 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 aleluia, Jesus. Quem tem meus mandamentos e os observa é que me ama. Amém. Os irmãos conseguem entender, eu percebi a seriedade disso aqui? O Senhor Jesus, ele não está dizendo que quem ama Ele é quem sente uma certa afeição por Ele, um certo carinho. Ele não está dizendo aqui que quem ama Ele, que é quem se emociona quando vai a um culto, né, ou quem simpatiza com o Evangelho. Ele não está dizendo aqui que quem ama Ele é quem chora quando vai no culto, ou quando se lembra da presença dEle. Ele está dizendo aqui que quem ama Ele verdadeiramente é aquele que o obedece, aquele que tem os seus mandamentos e observa os seus mandamentos. Glória a Deus. Há pessoas que vêm ao culto, choram, se emocionam, sentem a presença de Deus verdadeiramente, mas continuam sem obedecer a Deus. O Senhor Jesus diz aqui que amar a Ele, amar verdadeiramente a Deus, é obedecê-lo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Esse é o verdadeiro amor a Deus, meus irmãos. Aleluia. É ter os seus mandamentos e observar os seus mandamentos em nome de Jesus. Esse é o privilégio que eu disse para os irmãos no começo. São pessoas que fazem coisas específicas, que são ter os mandamentos de Deus e observar esses mandamentos. E esses que observam os seus mandamentos são os que verdadeiramente amam a Deus. Olha o privilégio daquele que verdadeiramente ama a Deus. E quem me ama será amado por meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a Ele. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e a Ele viremos, e nele estabeleceremos morada. Glória a Deus. Amemos a Deus, meus irmãos, em nome de Jesus. Olhe quantos benefícios, quantos privilégios, quantas glórias nós podemos receber se nós o amarmos em nome de Jesus. E se nós não o amamos ainda de verdade, ainda há tempo. Como o apóstolo Paulo disse certa feita, hoje é o dia da salvação por excelência, não amanhã. Hoje é o dia de nós nos convertermos, hoje é o dia de nós servirmos a Ele, hoje é o dia de nós fazermos a vontade do Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amemos ao Senhor em nome de Jesus. Cumpramos a sua vontade, guardemos a sua palavra, e aí, se guardarmos a sua palavra, o Pai nos amará, e Ele virá a nós e estabelecerá morada em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Nós teremos uma casa do Pai, do Filho e do Espírito Santo em nome de Deus. Ele virá e Ele morará no nosso lugar mais íntimo. Ele compartilhará conosco as nossas dores, as nossas aflições, as nossas dificuldades. Ele lutará conosco em cada instante em nome de Jesus. E não nos deixará só sequer por um segundo. Aleluia. Ele estará conosco em nome de Jesus. Nós sentiremos a presença dEle. Mesmo no nosso dia mais escuro, na nossa dor mais profunda, Ele estará ali conosco, porque Ele estabeleceu morada nas nossas vidas, e Ele não nos deixará em momento algum, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Esta é a vontade do Pai. É interessante que aqui o Senhor Jesus fala que, primeiro, nós amamos a Ele, ou seja, nós obedecemos a Ele. Depois, o Pai vem, nos ama, e Ele virá a nós e estabelecerá a morada. Talvez hoje, alguns de nós não sintamos ou não percebamos a presença de Deus nas nossas vidas, talvez nem tenhamos sido visitados ainda. Mas veja depois a sequência das coisas. Ame a Deus, tenha os mandamentos de Deus, observe os mandamentos dele, aí você amará a Deus. E você amando a Deus, Deus te amará. E ele se manifestará a você. Se você amar a Deus, se você permanecer no caminho de Deus, cedo ou tarde Ele vai se manifestar a você em nome de Jesus. A glória dele será derramada sobre a tua vida, e você sentirá em nome de Jesus a presença poderosa de Deus, e a tua vida mudará. Glória a Deus. É maravilhoso, irmã. A irmã José falava sobre o primeiro amor. É maravilhoso hoje quando nós sentimos a presença de Deus. Mas quando nós sentimos a primeira vez, é tremendo, é inesquecível, é glorioso, porque é um choque de realidade. A primeira vez que nós sentimos a presença de Deus, nós estávamos vazios, cheios de pecado, oprimidos, destruídos, mortos espiritualmente, com um fardo terrível nas nossas costas. Aí vem e o Espírito Santo se revela a nós. Ele nos perdoa os nossos pecados, nos lava pelo sangue do seu Filho Jesus Cristo.
E aí nós estamos agora com um fardo leve e suave nas costas e sentimos aquela glória tremenda sobre as nossas vidas. O contraste é grande demais, e é por isso que nós ficamos tão impactados na primeira vez, porque a presença dele é tão grande, tão poderosa, tão impactante, tão transformadora, que nós não conseguimos mais ser os mesmos. Amém. Glória a Deus. Que nós possamos, em nome de Jesus, conservar para sempre esta graça, essa empolgação do primeiro amor, em nome de Jesus. É tão ruim quando nós nos lembramos do passado e falamos, eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu orava muito, eu lia mais as Escrituras Sagradas, e como eu servia a Deus, como eu sentia a presença dele, mas era tudo no passado, tudo no primeiro amor. Que nós possamos, em nome de Jesus, resgatar isso. O Senhor mora em nós ainda, mas talvez Ele veio, estabeleceu morada em nós, estabeleceu morada na nossa casa, mas talvez nós estamos na mesma casa de Deus e não estamos dedicando tempo suficiente a Ele. Não estamos orando, não estamos dizendo, Pai, vem aqui, vamos conversar, me abraça, me consola, me conforta. Eu quero estar junto com o Senhor, porque afinal nós estamos na mesma casa. Então, em nome de Jesus, meus irmãos, dediquemos a Ele. Aleluia. Nós somos morada do Altíssimo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, Senhor. Nós encontramos, esbarramos com Deus todos os dias na nossa morada. Falemos com o Pai. Dediquemos tempo a Ele. Se dedicarmos tempo a Ele, por certo, em nome de Jesus, nós vamos ser renovados mais uma vez. Vamos sentir a Sua presença mais uma vez. Vamos estar bem diante dEle mais uma vez. Daí o nome do Senhor vai ser glorificado. E nós vamos ter aquela alegria do primeiro amor mais uma vez. Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. E que a morada que nós temos junto com o Pai, e Ele está vivendo em nós, na morada que somos nós mesmos, possa estar sempre repleta de alegria e da presença dEle. E que a nossa alegria não dependa das circunstâncias, não dependa de fulano ou de ciclano, mas dependa única e exclusivamente dele. Amém. Glória a Deus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Ó Senhor, louvado seja o teu nome. A tua palavra nos diz que quem tem os teus mandamentos e os observa é aquele que te ama verdadeiramente. E se nós te amarmos, Deus, o Senhor nos amará, e o Senhor virá a nós e estabelecerá em nós morada. E eu quero, meu Pai, te pedir em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe, Deus, que nós possamos verdadeiramente te obedecer, cumprir os teus mandamentos em nome de Jesus, realizar a tua vontade, daí que o nome do Senhor seja glorificado. Senhor, em nome de Jesus, se há alguém hoje aqui que não tem observado os teus mandamentos, que não tem te amado, Deus, eu te peço em nome de Jesus, dá força hoje, Senhor, tira os enganos da mente em nome de Jesus, que todo pensamento seja levado cativo junto à tua vontade, daí que o nome do Senhor seja glorificado em nome de Jesus. Por isso, em nome de Jesus, que todo o poder das trevas, toda a prisão do inimigo, toda a força do mal sobre as nossas vidas, seja repreendido agora, em nome de Jesus. Nos dá força, Deus, para te obedecermos e te amarmos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos poder sentar.